Você já percebeu que duas pessoas podem ganhar exatamente o mesmo salário, viver na mesma cidade, enfrentar os mesmos preços no supermercado, pagar contas parecidas e mesmo assim terem destinos financeiros completamente diferentes? Uma sempre parece estar correndo atrás do prejuízo, enquanto a outra, sem fazer nada extraordinário, parece sempre um passo à frente. E antes que a mente tente correr para respostas confortáveis como sorte, herança, talento especial ou aquele famoso QI financeiro, pausa aí, porque o que realmente separa essas duas pessoas não começa no bolso, começa muito antes, num lugar que quase ninguém olha, na forma como cada uma aprendeu ou foi condicionada a lidar com o dinheiro. E aqui entra o detalhe mais desconfortável de todos. Ninguém sentou com você quando criança e explicou isso. Você aprendeu observando. Observando silêncios, brigas, frases jogadas no ar, decisões apressadas, medos não ditos e crenças repetidas como mantras invisíveis. Frases como dinheiro não dá em árvore, quem nasce pobre morre pobre, isso não é pra gente, quando sobrar a gente guarda, sendo que nunca sobra. Tudo isso foi sendo instalado sem pedir permissão, como um aplicativo rodando em segundo plano. E agora, adulto, você não está apenas tomando decisões financeiras, você está obedecendo um roteiro antigo. O problema é que a maioria das pessoas acha que o problema é falta de dinheiro, quando na verdade é excesso de padrões automáticos. E o cérebro adora o automático, porque pensar cansa, questionar incomoda, mudar dá trabalho. É muito mais fácil repetir o que sempre foi feito e chamar isso de realidade. E é exatamente aqui que este vídeo prende você até o final. Porque a partir de agora, cada exemplo, cada situação, cada micro-história vai funcionar como um espelho. Em algum momento, você vai reconhecer um comportamento seu. Talvez no impulso de gastar quando está ansioso, talvez na culpa ao comprar algo para si, talvez no medo quase físico de olhar o extrato bancário, talvez naquela falsa sensação de alívio depois de parcelar algo só porque a parcela cabe. Não é julgamento, é diagnóstico. E diagnósticos, quando bem feitos, não machucam, eles libertam. Afinal, ninguém muda aquilo que não consegue enxergar. E enquanto você escuta isso, o relógio continua correndo, o tempo passando e a pergunta silenciosa fica cada vez mais alta. Quantas decisões da sua vida financeira foram realmente suas? E quantas foram apenas repetições de um roteiro que você nunca escreveu, mas segue fielmente todos os dias? Agora, pensa comigo nessa cena simples, quase banal. Uma criança observa os adultos falando de dinheiro na mesa. Não importa se a conversa é alta ou baixa, se é uma discussão ou uma piada nervosa, o cérebro infantil não entende números, mas entende emoções. Ele registra tensão, medo, vergonha, orgulho, silêncio. Se o dinheiro aparece sempre acompanhado de estresse, o cérebro aprende que dinheiro é perigo. Se aparece como algo distante, para pessoas diferentes de nós, o cérebro aprende que dinheiro não é pertencimento. Se aparece só como solução imediata, compra isso para esquecer, gasta agora, depois a gente vê. O cérebro aprende que dinheiro serve para anestesiar, não para construir. E anos depois, essa mesma criança vira um adulto que diz frases como "não sei lidar com dinheiro", quando na verdade lida com ele exatamente da forma que aprendeu. Percebe o truque? Não é incompetência, é coerência. Coerência com um passado que nunca foi revisado. E aqui entra o ponto mais irônico de todos. As pessoas acreditam que mudar a vida financeira exige ganhar mais, quando muitas vezes exige apenas desaprender. Desaprender a associar gasto com recompensa emocional. Desaprender a confundir conforto momentâneo com segurança. Desaprender a achar que falar de dinheiro é feio, vulgar ou errado. Porque enquanto você evita o assunto, ele controla você em silêncio, como um vilão que nunca aparece na tela, mas puxa todas as cordas nos bastidores. E repare como isso se espalha para tudo. Escolhas de carreira feitas pelo medo de arriscar, relacionamentos mantidos por dependência financeira, sonhos adiados indefinidamente até melhorar, um futuro sempre empurrado para depois, e o depois vira nunca.
O humor aqui é quase cruel. As pessoas passam anos tentando organizar as finanças, quando o que precisavam mesmo era reorganizar as próprias crenças. Porque dinheiro, no fim das contas, não é só papel, número ou aplicativo. É comportamento, é hábito, é identidade. E identidade não muda com planilha, muda com consciência. Por isso, quando você terminar este vídeo, a pergunta não será o que eu faço com o meu dinheiro, mas o que minha forma de lidar com o dinheiro revela sobre mim. E essa pergunta, uma vez feita de verdade, não dá mais para desouvir. Ela fica, ecoa, e aos poucos começa a mudar tudo. Agora que você já percebeu que o dinheiro nunca foi apenas sobre dinheiro, é impossível não começar a enxergar padrões onde antes só havia justificativas. Repare como algumas pessoas sentem uma urgência quase física de gastar assim que o salário cai, como se o dinheiro parado fosse uma ameaça, algo que precisa ser eliminado rápido antes que traga ansiedade. Outras fazem exatamente o oposto, seguram, travam, congelam qualquer decisão, mesmo quando têm condições, porque gastar ativa uma culpa antiga, quase infantil, como se estivessem fazendo algo errado. Nenhuma dessas atitudes nasce do nada. Elas são respostas emocionais aprendidas. E o mais curioso é que o cérebro trata o dinheiro como trata qualquer outro símbolo de sobrevivência: comida, abrigo, aceitação social. Por isso, quando alguém compra algo que não precisava, muitas vezes não está comprando o objeto, está comprando alívio, pertencimento, status, silêncio interno. E quando alguém evita gastar até com o necessário, não está sendo responsável, está tentando se proteger de um medo que não sabe nomear. O humor ácido dessa história é que as pessoas brigam com o dinheiro como se ele tivesse personalidade própria, quando, na verdade, estão brigando com versões antigas de si mesmas. Aquela criança que ouviu que não era para gastar, aquele adolescente que viu o dinheiro acabar antes do fim do mês, aquele adulto jovem que confundiu o cartão de crédito com extensão de salário. Tudo isso continua vivo, tomando decisões no piloto automático. E enquanto você não questiona esses comandos, eles continuam funcionando. É por isso que duas pessoas com a mesma renda têm realidades tão diferentes. Não é matemática, é emocional. Não é planilha, é narrativa interna. E talvez o ponto mais desconfortável seja perceber que muitos problemas financeiros não se resolvem com mais dinheiro, porque eles voltariam a existir mesmo que o valor dobrasse. O padrão se ajusta ao novo número, como água tomando a forma do recipiente. Ganhar mais sem mudar a forma de pensar apenas acelera o ciclo. E ninguém gosta de admitir isso, porque é mais fácil culpar o sistema, o governo, o chefe, o preço das coisas. Tudo isso é real, claro, mas não explica por que algumas pessoas, mesmo dentro dessas mesmas limitações, conseguem criar margem, enquanto outras vivem sempre no limite. O limite, muitas vezes, não está na conta bancária, está na mente. E quando você entende isso, algo muda silenciosamente. Você começa a observar seus próprios impulsos, não para se culpar, mas para se entender. Você começa a perceber que aquela compra por impulso tinha um gatilho emocional específico, que aquele medo de investir não era falta de informação, mas medo de errar, de perder, de repetir histórias que você viu dar errado. E esse nível de observação é perigoso no melhor sentido possível, porque depois dele não dá mais para fingir que é só azar. A consciência tira o conforto da desculpa, mas entrega algo muito mais valioso: escolha. E escolha, mesmo pequena, repetida ao longo do tempo, muda destinos inteiros. Não de forma dramática, cinematográfica, mas de forma silenciosa, quase invisível, exatamente como os padrões que te trouxeram até aqui. E agora, antes de fechar esse vídeo, existe um último movimento que não depende de dica, método ou estratégia. Depende apenas de você parar por alguns segundos e fazer algo que quase ninguém faz: conversar consigo mesmo com honestidade brutal. Sem responder em voz alta, sem postar, sem provar nada para ninguém. Apenas pense. Quando você olha para a sua vida financeira hoje, o que vem primeiro? Medo, vergonha, orgulho, ansiedade ou indiferença?
Em que momentos você usa o dinheiro como recompensa emocional? Em quais situações você evita olhar para ele como se evitar fosse resolver? Que frases sobre dinheiro você ouviu tantas vezes que viraram verdade absoluta sem nunca terem sido questionadas? E, talvez, a pergunta mais importante de todas: se alguém observasse suas decisões financeiras por um mês inteiro, que tipo de pessoa essa forma de lidar com o dinheiro revelaria? Não quem você gostaria de ser, mas quem você tem sido. Esse não é um exercício confortável, e não deveria ser. Conforto raramente transforma, mas clareza transforma. E a clareza começa quando você entende que o dinheiro não é o vilão, nem o herói da sua história. Ele é apenas o reflexo, um espelho silencioso, honesto, implacável. E espelhos não mentem, eles só mostram. O que você vai fazer com o que enxergou a partir de agora? Essa parte da história não pode ser contada em vídeo nenhum. Ela só pode ser vivida.